Olá, sejam bem-vindas a este novo tipo de episódio que vamos fazer aqui no canal. Hoje é o Conversas de Quintal. Eu sou o César Castelo Branco Lopes, sou neurologista especializado em cognição, em memória e sou assistente do Departamento de Neurologia da USP. Então vamos lá. Li que Alzheimer pode piorar rápido ou ficar estável por anos. O que define isso? Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa de caráter progressivo. Então, é uma doença que tem um caráter lentamente progressivo. As alterações cerebrais elas vão piorando ao longo dos anos e o declínio cognitivo ele vai piorando ao longo dos anos. A evolução da doença de Alzheimer ela é muito heterogênea entre os indivíduos e ela vai depender do tratamento, das mudanças ambientais instituídas, do grau de suporte social e econômico, do quanto que a gente institui de medidas para melhorar o desempenho cognitivo e manter essa pessoa com maior funcionamento. Vai depender também do desempenho cognitivo e do grau de instrução, de escolaridade, né, prévio dessa pessoa. Então, ela vai ser influenciada por uma série de fatores. Por quê? Porque, em geral, não é só a doença, não é só a doença de Alzheimer, é a doença de Alzheimer, é mais o diabetes, a pressão alta, o problema de colesterol, o problema de tireoide, a alimentação, o tabagismo, a idade, o sedentarismo. Então, a doença de Alzheimer ela vai ser influenciada por uma série de fatores individuais da vida daquela pessoa. Então, a evolução da doença ela vai sofrer impacto, né, do quanto que essa pessoa tem de suporte social, do quanto que ela tem de instrução, do quanto que ela tem de suporte médico, dos remédios que ela vai tomar e etc. Então, isso é individual e isso vai variar. E vai variar também a trajetória das coisas que acontecem ao longo da doença. A gente viu, por exemplo, na pandemia, muitos pacientes com demência piorarem durante a pandemia da Covid. Ou seja, é uma coisa que a gente não conseguiu controlar, mas era uma doença que lentamente progressiva, que veio piorando ao longo dos anos e que teve uma piora meio rápida ao longo de 2 anos durante a pandemia. Por quê? Porque diminuiu o suporte social, as pessoas ficaram isoladas, as pessoas ficaram trancafiadas em casa. Algumas dessas pessoas tiveram o Covid pode sim impactar no funcionamento do corpo. Ou seja, totalmente inesperado, veio uma pandemia que mudou a trajetória do quadro de Alzheimer e do quadro de demência a nível individual. Mas várias coisas na trajetória do indivíduo podem impactar em como a doença progride. Por exemplo, uma depressão, a ansiedade, um luto. Então, o familiar que vinha, né, uma doença de Alzheimer inicial, e de repente ele perde um familiar muito importante, um ente querido. Às vezes, esse processo do luto pode acelerar um pouco, né, o quadro. Um AVC. Então, você tem um AVC, você tem uma pneumonia, você ficar internado no hospital, isso pode acelerar o quadro. Você ter alguma lesão cerebral de algum motivo específico, né? Bater a cabeça, ter um acidente de carro, tudo isso pode acelerar o processo de uma doença que é lentamente progressiva. Então a gente vê essas trajetórias e não é infrequente o diagnóstico acontecer num período de piora aguda. Então é aquele paciente que vinha com uma perda cognitiva bem lenta e agudamente ele tem uma pneumonia interna e a família, meu Deus, ele ficou confuso, ele ficou agressivo, ele ficou alterado durante a internação da pneumonia e o diagnóstico se dá nessa piora aguda, que acontece por uma intercorrência médica de outra natureza. Então, a evolução no livro, gente, a evolução que você vai ler lá no livro é uma evolução lentamente progressiva ao longo de anos. Mas as pessoas têm vidas diferentes e trajetórias diferentes. E várias coisas podem impactar nessa trajetória que, teoricamente, é para ser lenta. Então, às vezes a pessoa tem uma evolução mais rápida
por vários outros motivos que podem influenciar. E daí a importância do diagnóstico precoce, porque a gente quer controlar esses fatores para que a gente tenha, sim, uma evolução lenta, uma evolução estável, para que a gente controle o ambiente, as medicações, as doenças associadas à alimentação, atividade física, os fatores psíquicos, psiquiátricos. A gente quer controlar esses fatores para dar uma evolução mais estável, uma evolução mais lenta. Esse foi o Conversas de Quintal. Estou aqui no quintal da casa dos meus pais. Hoje o episódio foi sobre doença de Alzheimer. Fiquem ligados no canal, cliquem aqui embaixo para se inscrever. Deixe a sua pergunta, a sua dúvida, que será um prazer respondê-las. Até a próxima. Obrigado pela atenção.